Melhor. Bom, então, olha só. A gente vamos dar início, né? Só queria falar para vocês uma coisa. O Ramananda Roy, ele é da série Júpiter, ele, né? E é um erudito. Então, o que acontece? Nós tivemos algumas interações, assim, alguma conversa, e eu acho que vai dar para fazer com ele o exercício que eu estava buscando, que é um debate ateu, né? Um debate ateísta. Ele é um místico, né? Um espiritualista, mas ele consegue fazer, né, a transição dos dois pontos. Então, talvez a gente consiga organizar com ele a discussão, né, do ateísmo em algum momento ali no Buscadores do Infinito. Vamos ver, né, se ele se ambienta, se ele gosta do grupo, se ele, né, interage. Vamos ver até onde a gente pode ir com essa interação. Ramananda, você não está acostumado com esse procedimento? Assim, né, eu tenho que avisar você alguns detalhezinhos. O telefone, o microfone do telefone do aplicativo deve permanecer sempre fechado, porque senão ele dá eco aqui para mim. Não sei se dá para os demais lá, mas acho que dá sim. Isso, tá bom? Então, vamos ver, não é, Prabhu, se a gente consegue, né, dar sequência naquela nossa discussão em algum momento aí, né, e colocar isso em público para ter uma variedade, inclusive de opiniões, para a gente explorar mais aqueles pontos que a gente estava levantando, que é de interesse do grupo também, inclusive, né? Esses assuntos eu os trago, né, para o debate no grupo e tem sido bastante produtivo. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos ter o Mahamantra após, não é, o estudo que nós estamos fazendo aqui do princípio AK. E normalmente nós começamos, né, com o mantra simples de reverência ao mestre. Eu vou pedir que vocês, por favor, fechem os olhos nesse momento, por um minuto. Vamos receber o mestre, então. Hari Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como a Era de Kali, que é repleta de escuridão, esquecimentos e letargia, o mestre espiritual, devido a que seu coração é semelhante a um oceano de compaixão pelas almas condicionadas caídas no reino da ilusão, Maya, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento, que é a revelação védica, bem como enchendo o meu coração de entusiasmo para se compreender tais ensinamentos. A tal mestre espiritual, que é um oceano de misericórdia, que é autêntico, que é bem-aventurado, auspicioso, eu ofereço minhas respeitosas reverências, com meu coração repleto de gratidão e minha mente plena de satisfação. Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Vaishnavas. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, vamos dar sequência aqui, né, no que nós estamos fazendo, o estudo, que é a investigação do princípio AK, certo? Só para lembrarmos que o princípio AK é um método utilizado para se fazer o rastreamento do princípio fundamental, que é o Atma. O Atma é o que há de real
a serem estudados, a ser analisado. O conhecimento ou reconhecimento do campo que permite o investigador, né, o buscador, o jogador, aquele que está pavimentando o seu processo, que é o seu caminho de liberação, né, para fora do ciclo do samsara, tem à disposição alguns métodos que são chamados fidedignos ou autênticos. Normalmente, os métodos de autorrealização, autoconhecimento, estão relacionados com, pelo menos os mais prudentes, né, os mais coerentes, os mais conscientes, eles estão ou descritos dentro do compêndio de conhecimento védicos de maneira sistematizada ou profissional, pode-se dizer assim, ou então o método utilizado pode ser identificado como sendo semelhante ou de acordo com a versão védica, tá? Então, se nós fizermos, por exemplo, a análise de homens santos, pessoas divinas, místicos ao redor do mundo, que não estão diretamente se referindo objetivamente ao compêndio do conhecimento védico, se nós observarmos a característica da vida dessas pessoas e a maneira como elas se portam ou como elas se colocam perante o fato que é a identificação da existência, nós vamos ver que o comportamento dessas pessoas se assemelham ao padrão descrito dentro dos textos védicos. Então, ou é védico ou corrobora o princípio védico. Mas, em todos os casos, o padrão de comportamento vai ser de maneira retilínea ou semelhante. Tá? Então, e os métodos variados que existem, eles permitem com que o ser encontre, de alguma forma, o caminho que os levará para fora do ciclo, que é o ciclo do samsara, é o ciclo dos nascimentos e mortes. Dentro do sistema de conhecimento védico, todos os mestres do passado, pelo menos os mestres descritos dentro da civilização védica, dominavam o conhecimento acerca do sistema que nós conhecemos como a Jyotisha. Tá? Inclusive, é uma curiosidade, quando o sistema védico, o sistema de conhecimento védico, ele sempre foi transmitido de maneira oral, né? De maneira oral. E a memória dos estudantes era treinada para armazenar os dados de maneira consciente. Então os dados ficavam registrados na biblioteca, que é o próprio cérebro. E os aprendizes ou estudantes védicos, eles passavam por treinamentos para aprender a memorizar o conhecimento védico. Hoje em dia existem técnicas, né, que ensina as pessoas a como memorizar, tem até campeonatos de memorização, né? Então o cérebro pode ser treinado para isso. E no passado, todos os estudantes védicos, que eram chamados gurukules, ou estudantes, né, eles entravam por volta dos 7, 8 anos de idade e permaneciam até os 20, 25, estudando e assimilando o conhecimento védico. Então era tudo registrado de maneira oral e na memória. Os mestres, eles eram responsáveis por transmitir os conhecimentos para os seus aprendizes, que eventualmente poderiam vir a ser os próximos mestres, e assim a cultura védica foi sendo transmitida na tradição oral e mantida na sua integridade de forma oral. Depois, na era moderna, então, ele passou a ser registrado. Como isso aconteceu, o primeiro texto que nós temos descrito dentro da própria cultura da civilização védica, um sábio conhecido como Parashara Muni, ele é o pai, inclusive, do compilador dos Vedas, que é Vyasa Deva. Então, sempre que vocês forem fazer pesquisas em relação ao conhecimento védico, vai aparecer como sendo aí o responsável pela produção dos conhecimentos, o sábio conhecido como Vyasa Deva, né? Ou Veda Vyasa.
E esse Veda Vyasa, ou Vyasadeva, na verdade, ele era filho do sábio Parashara Muni. E o Parashara Muni, quando ele viu a necessidade de começar a registrar os conhecimentos, porque a quantidade de alunos, aprendizes, que chegavam até os sábios e eram desqualificados, ou seja, eles eram eliminados, né, do grupo por incapacidade de memorização, de processamento de dados. Porque assim, o mestre, ele recebia os alunos e depois de um tempo ele já conseguia verificar quem tinha aptidão para estar ali e quem não tinha. Os que tinham aptidão permaneciam, os que não tinham eram devolvidos para casa, para serem mais produtivos em casa, enfim, ajudar a mãe a lavar a louça, o pai a trabalhar na roça, alguma coisa assim. Seria mais produtivo fazendo atitudes, movimentos pragmáticos que intelectuais, né? Então, os alunos, eles eram selecionados como intelectuais produtivos. E na medida em que essas crianças chegavam com menos qualificação para aptidão intelectual e para memorização dos dados, o sábio Parashara Muni viu aí a necessidade de registrar os conhecimentos de maneira que não dependesse mais da aptidão dos alunos, mas que ficasse ou suprisse essa deficiência intelectual que praticamente era um fenômeno que estava em andamento, e ele então viu essa necessidade. E o primeiro texto a ser registrado foram os textos relacionados com justamente o sistema de astrologia, o sistema Jyotisha, né? Então ele escreveu um livro chamado Parashara Hora Shastra, explicando, registrando o sistema de astrologia. Tá? Então esses foram os primeiros livros, de fato, registrados do conhecimento védico, foram os livros de astrologia. Depois o filho dele, Vyasadeva, veio e compilou o que se chama de Vedanta, né? E aí, nesse caso, agora nós temos o conhecimento do Vedanta no andamento. Tá? Agora, por que então esse conhecimento, a astrologia, foi o conhecimento escolhido pelo sábio Parashara Muni? Ele era astrólogo, evidentemente. Nesse período, ele era um Jyotisha, né, que é um astrólogo védico, todos os mestres também eram astrólogos, necessariamente. Por quê? Com a astrologia, o mestre ele conseguia identificar a natureza do discípulo, para saber quem era aquela alma, qual era a categoria daquela alma e o que aquela alma estava aprendendo. E com isso ele teria condições de oferecer o ensinamento que aquela alma estava precisando aprender. Correto? Então, o mestre ele tinha duas formas de entender isso. Ou ele era um místico vidente, tá? Que tinha poderes sobrenaturais de vidência e de... enfim, né? Que tinha esses princípios consigo, né? Eram chamados brigos ou videntes. Ou então ele tinha à disposição o método da astrologia que permite fazer o rastreamento da alma em si. Tá? Então, dentro do sistema de conhecimento védico, é com esse recurso que se faz esse rastreamento. É com um sistema de astrologia, e dentro do sistema de astrologia existe uma área que é uma área bastante restrita, que somente os sábios, os autênticos, né, os sábios autênticos, no nível Uttama, é que conseguem ter acesso, e para que eles possam ter acesso, existem algumas restrições, existem algumas exigências que são aplicadas sobre esses sábios, ou aprendizes, ou aspirantes a sábios, né? No nosso caso, por exemplo, uma das exigências para esses, justamente para esses aprendizes ou buscadores,
é que eles devem ter um sadhana estrito. Eles devem ser estritos em relação ao seu próprio sadhana. Isso significa predispostos a estarem sempre despertos pela manhã, banhados, limpos e oferecer a mente e a inteligência com entusiasmo aos pés do Supremo para ser reciclado e atualizado diariamente. Ao mesmo tempo, o voto deve ser um voto de pobreza no sentido de uma vida digna. Ele não deve fazer do sacerdócio ou da atividade como astrólogo uma fonte de enriquecimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho um procedimento que eu utilizo, que é um procedimento autêntico disponibilizado dentro do recurso, do trabalho que se faz quando se faz a leitura de um mapa astral, que é os tratamentos astrológicos com as cerimônias védicas de fogo. Tá? Eu sei, tem pessoas que se aproximam de mim e que têm muitas condições financeiras, são muito afortunados, têm um bom karma financeiro. Tá? E eu sei que essas pessoas, se por acaso, em determinadas circunstâncias, devido aos problemas que elas passam, se eu, por exemplo, pedir que elas façam um dakshina, sei lá, de $1.000, de R$5.000, de R$10.000, eu tenho certeza que algumas dessas pessoas fariam isso, devido aos problemas que elas passam e o desejo que elas têm de se livrarem desses problemas. Então, eu sei que elas fariam isso. Só que na situação do astrólogo, porque existem diferentes tipos de astrólogos, Kanishta, Madhyama e Uttama, para ter acesso aos conhecimentos mais confidenciais do próprio sistema, o astrólogo ele tem que se posicionar na condição de Uttama. E na condição de Uttama, ele deve fazer um voto que seria o equivalente de um voto de pobreza. Então, ele não deve utilizar do recurso da astrologia como fonte de enriquecimentos. Então, se uma pessoa vem a mim, por exemplo, se o Mark Zuckerberg, como eu já dei esse exemplo, ou então o Bill Gates, ou sei lá, uma pessoa muito rica, não chegar em mim com problemas e necessitar dos meus serviços como sacerdote, então o dakshina que ele vai pagar por uma cerimônia de fogo é o mesmo dakshina que qualquer um de vocês fizeram, que é o valor de R$333. Não vai passar disso, mesmo que ele tenha condições de pagar R$10.000 ou até R$100.000 pela cerimônia, o que ele vai pagar é apenas R$333 e não mais que isso. Pelo menos é o valor do dakshina atual, Claro que pode ser que isso seja atualizado, mas ele sempre vai ser nessa dignidade aí. Inclusive, eu fiz, alguns anos atrás, eu fiz o mapa do vice-presidente da Coreia do Sul. Eu trabalhei lá alguns anos e a professora de chinês dele era minha aluna de astrologia lá. E eles faziam negócio juntos e ele queria uma opinião sobre uma questão política lá. E pediu opinião para a professora dele pediu que ele falasse comigo. E ele não quis, a princípio, falar comigo, porque ele estava reticente, achando que eu ia explorar ele, alguma coisa assim, ou que, sei lá, a mídia podia pegar no pé dele, alguma coisa. Mas ela acabou convencendo ele de falar comigo. E ele falou assim, então vamos fazer um teste com ele, para ver se ele é uma pessoa confiável. Pergunte para ele quanto é que ele vai cobrar de mim. Pode falar que eu sou na época ele era o presidente do Banco Central da Coreia do Sul. Ele foi convidado para ser candidato a vice-presidente, E ele queria saber se deveria aceitar ou não. Então ele falou, vamos fazer um teste com ele para ver se ele é autêntico. E pediu para ela me perguntar quanto eu cobraria para fazer o mapa dele. E ela falou, olha, ele é o presidente do Banco Central da Coreia. E ele quer saber quanto que você vai cobrar dele. Daí eu dei o valor, o valor do dakshina normal do mapa.
ela falou, Devananda, tem certeza que você vai cobrar só isso dele? Porque ele pode pagar muito mais. Eu respondi para ela, né, eles estavam fazendo, ele pediu, né, que fosse feita uma transmissão online para ele me conhecer, né, então ela estava fazendo uma conversação online, só que eu não estava sabendo. Ela depois pediu desculpas, pediu perdão para mim, ela ficou constrangida, porque depois eu puxei a orelha dela também, né? Mas ele estava ouvindo a conversa toda. Então, quando ela disse, né, colocou dessa forma, eu falei para ela, mas se eu aderir a essa proposta que você está me fazendo, eu não vou ter condições espirituais de orientá-lo adequadamente. Porque o valor que eu posso conseguir com dinheiro tem um recurso limitado. Ele tem um valor financeiro. E isso se dissolve com o tempo, dentro da ilusão. Mas o valor que eu adquiro, liberando uma alma, não tem preço. Você não sabe, você é ignorante, então você não entende o que eu estou falando, claro. Mas vocês dois são ignorantes, né? O valor do meu trabalho para ter uma vida digna, apenas para assim, compensar o tempo que eu vou dedicar, mais ou menos, é o valor que eu cobrei de você. Não tem outro valor. O valor é esse. Para você, para o cara que atende a lanchonete, para o presidente do Banco Central e para o homem mais rico do mundo. Se vier um semideus aqui, um Brahma, diante de mim e pedir os meus serviços, o Dakshina vai ser o mesmo. E então, diga para ele que o Dakshina é esse daí. Se ele quiser oferecer alguma coisa extra pelo coração dele, tudo bem, né? Eu não vou rejeitar, mas o meu valor é esse. E nesse momento, então, ele mencionou para ela que eu era honesto e que ele aceitaria se encontrar comigo. Então, ele foi pedindo os encontros, fizemos 5 encontros, foram 5 momentos, para cada momento ele fez um Dakshina, né? E cada momento era uma média de umas 3 ou 4 horas, que ele fazia várias investigações, várias perguntas sobre a vida dele e tal, sobre o trabalho dele, até que ele então chegou num ponto que ele se interessou pelo Bhagavad Gita, pediu um Bhagavad Gita, e depois eu saí da Coreia, né, não retornei mais, mas pelo menos o Bhagavad Gita ficou com ele lá. Eles foram eleitos, né, eu sugeri que ele aguardasse uma eleição a mais, ele aguardou, e inclusive o vice-presidente da eleição que eu pedi para aguardar foi preso junto com a primeira presidenta lá na Coreia do Sul. Então era para ter sido ele aguardou, depois entrou na segunda instância, no segundo momento. Então agora ele é o vice-presidente da Coreia do Sul. Não sei se ele está lendo o Bhagavad Gita, mas o ano passado ele mandou uma mensagem agradecendo e tal, e falando que estava muito feliz de ter me conhecido, etc. E pediu que quando eu voltasse lá, que eu entrasse em contato com ele novamente. Mas eu não voltei mais na Coreia, né? Então, veja bem, para se ter acesso, eu estou falando isso daí para mostrar o seguinte, os diferentes níveis de astrólogos, eles vão poder ter diferentes níveis de acesso ao compêndio do conhecimento que é a astrologia. Então os astrólogos canistas, eles vão ficar assim super excitados com a vantagem de poder ganhar dinheiro com esse trabalho, e é natural, entendeu? Eles costumam não ter muito conhecimento, costumam fazer várias especulações, né, várias misturas de diferentes sistemas de astrologia para demonstrar que sabem muito e tal, fazem um rebu e no final das contas eles falam de forma abstrata, né, de forma impessoal, das energias, das potências das energias, e você sai cheio de energia, mas sem resolver os seus problemas e sem entender os fundamentos do seu mapa propriamente. O astrólogo Madhyama, ele já consegue interagir de uma maneira mais profissional, ele tem um respeito pelo conhecimento, ele tem uma reverência pelo conhecimento, ele consegue passar o conhecimento, e normalmente eles são acadêmicos, mas eles também costumam eventualmente oferecer serviços para poder, por exemplo, vender pedras, ou então cobram caro pelas palestras, só que eles têm um nível de conhecimento técnico superior. Então, vale o trabalho deles, entende? Vale, não é que não vale, vale. Se eles cobrarem um Dakshina alto por uma palestra ou por um serviço, vale, porque eles têm conhecimento, eles vão passar muita informação. Entretanto, ele está preso à sedução do valor do trabalho em si.
Não é que é errado, não está errado. Se ele tem conhecimento e transfere os conhecimentos, não está errado cobrar o valor que ele achar que deve. Só que ele fica limitado a isso. Então ele não consegue fazer investigações muito profundas acerca do eu propriamente dito. Justamente porque para essa fase é necessário que a pessoa esteja encantada com a liberação e não com a emancipação dentro da ilusão. E esse encanto com a liberação depende do nível de conhecimento ou do compêndio de conhecimento que se está se cultivando, que o buscador, o pesquisador, o astrólogo, o Jyotisha em si pesquisa o que ele cultiva de conhecimento, quais são os valores fundamentais que esse Jyotisha tem para si e o que ele pretende, como ele pretende alterar a humanidade com esses conhecimentos. Tá? Então, para se ter domínio desse recurso de conhecimento, que é o princípio Aká, é preciso que o jogador, ou o astrólogo em si, seja um astrólogo Uttama. Ele não pode ser um Kanishta, ele não pode ser um Madhyama. Ele deve estar na plataforma Uttama, ou ao menos ele deve almejar ou praticar os princípios desta plataforma, que normalmente é o caso de astrólogos como eu, por exemplo. Como eu ainda sou um jovem, eu estou com 50 anos, mas entre os sábios eu sou um bebê, praticamente. Eu sou um jovem, sou uma criança, um bebê. Então eu sou um aspirante a um Uttama. Quando eu tiver com 70 mais ou menos, entre 70 e 80, aí já posso me sentir entre os maduros, entre os sábios. Por enquanto eu sou um aspirante ao princípio Uttama. Então os princípios me colocam na mesma posição dos Uttamas. Porém, não sou considerado entre os Uttamas um Uttama. Entre os Uttamas eu sou considerado um aprendiz. Então eu estou na plataforma de um aprendiz. Por isso eu sigo as regras de um aprendiz para um Uttama. E uma delas é essa dedicação. E os astrólogos Uttamas, eles se dedicam às pessoas. Eles preferem a dedicação às pessoas em detrimento de, por exemplo, dar cursos, escrever livros. Por quê? Pessoas podem ser liberadas, não é? Os livros podem alcançar as pessoas, mas não necessariamente dão a garantia da liberação de uma pessoa. E uma pessoa que é uma alma, ao entrar em contato com o astrólogo Uttama, tem mais chances de se liberar. E a preocupação desses astrólogos Uttamas, eles são libertadores das almas condicionadas, tá? Então, esse princípio, eu estou fazendo essa retrospectiva por quê? Porque nós estamos lidando com um recurso que é um princípio extremamente confidencial, que não é um princípio comum. Então vocês não vão ouvir, de um modo geral, mesmo que vocês façam pesquisa, aí está o Bhakta Gandiva, está no grupo, ele pessoalmente pode, né, se vocês quiserem, perguntar para ele pessoalmente, porque ele é um pesquisador, ele já investigou de trás para frente, de cima para trás, de lado, de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. O Bhakta Gandiva já pesquisou esse assunto para ver quais são os conhecimentos disponíveis nessa área e praticamente não há informação consistente a esse respeito. Por quê? Porque é um assunto muito pouco acessado e de muito pouco entendimento, porque ele requer uma estrutura de cultivo de conhecimento muito exigente, de nível metafísico, tá? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, para se poder entender esse princípio, que é o princípio Aká, ele é necessário que haja uma certa adaptação intelectual, psicológica e espiritual para se lidar com esse princípio. Por quê? Ele é um rastreador da alma. Aká significa, Atma significa alma. E Ka é a abreviação para Karaka, né? Que significa indicador. Então, Atma Karaka, o indicador da alma, é um rastreador. Ok? Então, nós vamos, com esse princípio, nós vamos rastrear e identificar a alma. Você já parou para pensar isso? Se você pensar
que isso é só vamos dizer assim, se a gente tomar isso como uma coisa assim abstrata, esotérica, no sentido de, tudo bem, se pode falar o que quiser da alma, porque afinal de contas é uma coisa muito ampla, então se pode conversar de qualquer maneira sobre esse assunto. Se você partir desse princípio de que é uma coisa aleatória, abstrata, então tudo bem, qualquer um pode falar da alma, todo mundo pode falar de alma, todo mundo pode tal, etc. Entendeu? Isso é um assunto muito amplo mesmo, né? Algumas pessoas falam da maneira mais coerente e outras simplesmente falam porque querem falar alguma coisa, etc. Então, nesse sentido, ok, Atma Karaka é só mais uma proposição, tudo bem. Mas, se a gente for partir do princípio de que isso é sério, vamos considerar essa possibilidade. Vamos dizer que isso seja sério. Vamos colocar que isso seja autêntico e seja funcional e realmente seja consistente. Então, nós vamos lidar com um equipamento, de uma tecnologia de conhecimento que vai nos permitir entender a alma. Isso não é uma coisa simples. Isso é algo... Entende? Porque, veja bem, a alma, ou o Atma, ele é uma expansão de Deus. Entender o Atma significa que nós podemos entender Deus. Ah, mas ninguém pode entender Deus. Depende do tipo de conhecimento que você tem à disposição. Não é? Nós já falamos isso. Se você tem que sair do Brasil para a Índia e você tem à sua disposição um caiaque, então é impossível chegar à Índia. Possivelmente é impossível. Mas se tem à disposição um avião, com um piloto que saiba pilotar, inclusive, e com um tanque de combustível, então essa impossibilidade termina, acaba. Então, se o compendio de conhecimento que você tem à disposição é insuficiente, então é possível que não seja possível compreender Deus. Aí está certo. A afirmação é correta. Mas diante dos conhecimentos védicos, essa afirmação é inválida. Ela fica nulificada. Porque os conhecimentos védicos eles estão adaptados para proporcionar ao buscador conhecimento acerca de Deus. E conhecer o Atma, automaticamente, significa conhecer o Absoluto. Correto? Se nós entendermos um único fóton, isso permite com que nós possamos compreender o Sol. Se nós compreendermos uma única gota do oceano, permite com que nós compreendamos a composição química do oceano todo. Se nós conseguimos entender um único fractal, um único fragmento, dá para compreender o todo, a origem desse fragmento. É assim que faz a ciência, né? Se compreende o efeito para se entender a causa. Então, ao compreender o Atma, nós nos tornamos capacitados para compreender a origem do Atma. E isso é como você se esbarrar com um bilhete premiado, talvez. É como se esbarrar com... sabe aquelas descobertas arqueológicas fantásticas que a pessoa se depara com uma pedrinha e atrás daquela pedrinha, embaixo tem uma cidade que foi soterrada e que tem um valor histórico incrível para a humanidade e foi uma descoberta? Então é mais ou menos assim que funciona o Atma Karaka. Vamos estudar astrologia. E a gente se depara com esse princípio, o Atma Karaka, que é uma pedrinha, digamos assim, né? Porque o Atma é uma centelha. E ao investigar esse princípio, nós vamos nos deparar com a fonte com a origem desse princípio, que é o criador desse princípio, que é a absoluta, suprema, verdade absoluta, a personalidade de Deus. Então, nós estamos lidando com esse princípio, o Aká, com uma coisa muito grande. Entendeu? A primeira etapa é pequena, no sentido de que nós estamos analisando um princípio infinitesimal, que é o Atma, ou a alma. Mas, em última instância, entendendo esse fractal, que é esse efeito, dá para se fazer uma inferência em relação ao absoluto, a causa desse efeito. Ok? Então, o Atma Karaka, ele é um rastreador que nos permite compreender
assim, que tipo de alma, com que tipo de alma nós estamos lidando? Qual é a natureza dessa alma? Qual é a idade cronológica dessa alma dentro do programa de evolução? Porque a simulação, ela tem como função emancipar as almas condicionadas para que elas saiam, né, do condicionamento, que é a simulação, que é o mundo material, chamado mundo material. Esse chamado, né, mundo material é um útero, exatamente, é um útero, exatamente como um útero materno, é um útero. E a função do útero, a função principal do útero é justamente a de expelir o bebê para fora dele. Se o útero não conseguir exercer essa função, a mãe e a criança morrem. Então ele tem que ser um perito em expelir o invasor, que é o bebê no caso. O corpo entende como uma invasão e o útero vai agir de maneira a expelir esse invasor. Correto? Então esse útero universal, nós não somos naturais daqui. Então esse útero ele entende como uma invasão, nós somos invasores, né? Como o embrião, como o espermatozoide invade o corpo, a centelha invade esse útero e o útero ele vai então começar a agir para expelir esse invasor para fora dele. Isso significa que nós seremos empurradas como almas para fora do mundo material, chama-se mukti ou liberação, né? E normalmente tem um prazo para se alcançar a maturidade máxima em que o universo suporta essa alma ou mantém essa alma num estado estável dentro dele. Depois o processo de contração, de expulsão começa inevitavelmente. Então, na metáfora, uma criança, um bebê, entre 8, 7 meses e 9 meses já está pronta para nascer. Então uma alma, a depender da quantidade de tempo que ela está vivenciando essa ilusão, já dá para ver se essa alma tem condições de sair ou se ela ainda ficará muito tempo no estado de condicionamento, né? Mas rastrear o tempo que a alma está presa à ilusão é um mecanismo bastante instável, porque se diz que a alma ela está eternamente condicionada e, para dar uma referência, se diz que ela está aprisionada à ilusão desde tempos imemoriais. Então não tem como resgatar a memória do tempo para definir quando é que a alma entrou. Mas com o princípio AK, dá para ver mais ou menos a probabilidade de que ela esteja em determinado ponto da evolução. É como, por exemplo, na física, nós não temos como identificar a posição exata do elétron, né? Em física quântica, quem está acostumado com esses termos sabe que não se fala numa posição exata do elétron, se fala numa probabilidade de ele estar aqui ou ali. Como o princípio alma, ou atma, é um princípio muitas vezes mais leve, mais sutil que um elétron, né? Então se lida com referências de probabilidades. Então, por exemplo, uma alma, quando a gente abre o mapa, aparece ali o princípio da alma, o princípio fundamental da série do ser, digamos, série Júpiter. Então, nós já temos a ideia de que a probabilidade de que essa alma esteja numa fase em que ela está em estado de encantamento com os conhecimentos. Então, ela deseje muito aprender. É a série Júpiter, é a série Brihaspati, né? Então, se você dá a essa alma livros ou enigmas de conhecimento para serem resolvidos, ela vai se sentir como uma criança no playground recebendo um brinquedo nas mãos. Ela vai ficar super feliz e excitada. Ok? Então, se tem um aluno da série Saturno, né, tem uma característica. Se ele é da série Lua, então a característica vai ser outra.
as características fundamentais. Só que todas as almas que conseguem chegar até o compêndio de conhecimento védico costumam ser almas já no estado de evolução bastante amadurecidas. Então todas elas possuem em si a característica de aquisição de conhecimentos, mas vai predominar sobre ela a característica da série dela, que é o que ela está acolhendo, que é o que ela está aprendendo para amadurecer o seu processo de evolução. Pense que a evolução é semelhante a um bolo que está sendo, cozido, que está sendo preparado. E um bolo, ele é feito de ingredientes, farinha, açúcar, água, leite, frutas, etc. Ervas. Então, a depender do tipo de bolo que se está produzindo, vai ser requerido os ingredientes. Então, a evolução é semelhante a um bolo. E a alma, ela sai na floresta para colher os ingredientes que serão utilizados para esse bolo, para a preparação desse bolo. E esses ingredientes são, na verdade, as qualidades divinas necessárias para se vencer a gravidade da prisão, que é a ilusão produzida pela Mahamaya, que é a ilusão material, e alcançar a liberação, ou seja, transpor os muros altos da ignorância, que é a liberação. Então, enquanto a alma vai fazendo esse caminho, ela vai trocando de corpos, E como os corpos são simulações, então, como eles são produções matemáticas, e a matemática é altamente reciclável, ela vai adquirindo corpos infinitos, quantos corpos forem necessários, para ela conseguir recolher os dados de que precisa para se qualificar, para ter condições de se lançar para fora da gravidade que a mantém aprisionada dentro do ciclo do samsara. E nesse ponto ela precisa desenvolver desapego da ilusão, ela precisa desenvolver pureza de coração, honestidade mental, austeridade, ela precisa desenvolver apego ao conhecimento. Isso requer tempo, muito tempo. Por isso é necessário que haja um sistema de troca de equipamentos, porque os equipamentos têm que ser reciclados. Então eles são utilizados ao máximo que podem, são reciclados e troca-se de equipamento, que é o corpo, E esse jogador, essa alma que vai trocando de equipamento, na medida em que ela vai assimilando o conteúdo de um pacote de tempo, ela passa para o outro estágio, como numa escola mesmo. E ela vai adquirindo esses conhecimentos na medida em que ela vai interagindo e entendendo a função do universo. Se ela se torna consciente da função da máquina, da função do útero, que é o universo, então ela coopera com essa inteligência biológica e evolui rápido e sai rápido. Se ela está num coma muito radical e permanece assim, aérea, zonza, dentro desse útero, então ela vai pelo processo biológico do tempo natural do universo. Isso é muito tempo, não é? Assim, para conseguir o efeito do conhecimento. Por isso que os sábios, eles insistem que o aprendiz assimile o conhecimento para acelerar o processo da liberação. Essa é a responsabilidade dos sábios védicos, acelerar o processo de liberação. E com isso é a máxima compaixão, porque eles transmitem as informações mediante as quais o jogador eliminará a necessidade de ficar nascendo e renascendo dentro da simulação que produz corpos, que se decompõem e produzem uma sensação desconfortável, que é a sensação artificial, que é a morte propriamente dita, a chamada morte, e essa angústia contínua, que é o medo de viver sob condições desfavoráveis, é um estresse que produz sofrimentos. Entende? Então, essa é a função do conhecimento védico. E para isso, dos diferentes recursos que estão à disposição dentro do compêndio do conhecimento védico, para se entender esse fator, a análise do princípio do Akar, que é o rastreador da alma, é assim uma ferramenta, talvez, assim, eu não vou admitir isso de maneira absoluta, mas no meu entendimento é o princípio mais eficaz, mais consistente e mais profissional
de fazer essa verificação. Tanto é que a preocupação do sábio Parashara foi deixar registrado, primeiramente, esse compêndio de conhecimento. Tal é a importância dele. Tá? E claro que nesse compêndio de conhecimento ele introduziu metafísica. Né? A metafísica está completamente impregnada nesse conhecimento. Mas ele se preocupou em garantir que esse sistema de conhecimento estivesse à disposição, que foi o sistema de Jyotisha. Por quê? Dentro do sistema de Jyotisha se tem esse rastreador. E esse rastreador é uma bússola que nos permite entender onde nós estamos. É um GPS, é um localizador que nos permite entender onde nós estamos e é um mapa que permite nos entender para onde nós estamos indo e qual o trajeto que nós temos que fazer. Então ele já se preocupou em deixar uma bússola, o GPS. Então a gente está resgatando esse valor, não é? Com as análises que nós estamos fazendo, a abordagem com esse compêndio de conhecimento que é o sistema de Jyotisha, que é o sistema de astrologia védica, no seu nível mais apropriado, no seu nível elegante, ou no seu nível natural, como ele deve ser entendido, isso está nos dando essa vantagem significativa. Tá? Então, com esse princípio, a investigação do princípio AK, nós temos como entender o histórico que a alma está fazendo dentro do processo da evolução, que é a máquina, que é a simulação, chamado mundo material. Né? E para finalizar aqui, antes de abrir aí para alguma pergunta, imagina que você tem um filho de 10 anos, tá certo? E eu sou diretor de uma escola. Você tem um filho de 15 anos, vamos colocar assim. E você está vindo de outro país. Você chega na minha escola e diz, olha, meu filho foi alfabetizado fora do país, eu quero matricular o meu filho aqui nessa escola. Então eu, como pedagogo experiente, só preciso saber a idade da criança para ver mais ou menos, para entender mais ou menos o que a criança está aprendendo e em qual série ela vai ser posicionada. Entende? Vamos supor, meu filho tem 15 anos. Então eu já sei que com 15 anos possivelmente ele está no segundo grau, entre sétima e oitava série, ou sexta ou sétima série. E nesse nível se aprende isso em matemática, se aprende isso em literatura, se aprende isso em ciência. Então, só com a idade de uma criança, eu, como pedagogo, na metáfora, né, eu já consigo entender o que ela está aprendendo e onde ela se localiza. Qual o tipo de comportamento dela, que tipo de amigos ela terá nessa idade. Então já dá para saber tudo, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Então, como astrólogo, quando eu pego um mapa, a primeira coisa que eu observo é esse fator. Qual é o localizador dela? Onde ela está? Quem é essa alma? Que série é essa alma? É da série Marte. Pronto. Eu já sei a idade cronológica de evolução dessa alma. Eu já sei mais ou menos o que essa alma está aprendendo, qual é o nível de dificuldade que ela tem. E no mapa eu vou apenas verificar como isso está se dando online. Entende? Então, se eu pego o boletim de um aluno, eu tenho o boletim na mão. A criança tem 12 anos. Eu não preciso abrir o boletim. A princípio, eu já sei o que ela está aprendendo, qual é a série dela, quem são mais ou menos os professores, o nível de conhecimento que ela está assimilando. Quando eu abro o boletim, é só para saber como ela está se dando, como ela está processando esse nível em que ela está vivenciando. Então, o boletim só vai me mostrar como ela está assimilando os conhecimentos que estão sendo aplicados sobre ela. Então, quando eu abro o mapa da pessoa, é apenas para verificar como ela está vivenciando a experiência que está sendo aplicada sobre ela, ou seja, ela está sob terapia. Como esse paciente está assimilando a terapia? Aí eu olho no mapa. O mapa vai me dizer a condição desse paciente em nível terapêutico. É o princípio AK que vai me dizer qual é o nível desse aluno, desse paciente. Qual é a situação desse paciente. Né? Que tratamento está sendo dado sobre esse paciente. Mas o mapa vai me dizer
como esse paciente está processando o tratamento, se está reagindo bem, se está progredindo, se está estagnado, enfim, o que acontece. Entendeu? Bom, então, agora, para se chegar até o Atma, para visualizar o Atma, nós temos que superar várias barreiras, são todos os elementos que cobrem o Atma. Então a gente está entrando numa caverna, nós estamos escavando um buraco na montanha. Então tem várias camadas que vão ser, imagina que a gente está fazendo um túnel de metrô, então são várias camadas que terão que ser superadas para se conseguir chegar do outro lado. Então, para nós conseguirmos chegar próximos do Atma, propriamente dito, nós temos que superar as barreiras que nos separa desse fator, que são os elementos que compõem o universo. Nós temos que sair do universo para conseguir esse efeito. Então, nós temos que sair do universo, olhar de fora essa estrutura para poder entender a situação ou compreender o princípio Atma. Então, essas camadas se referem aos elementos materiais que cobrem a alma. Terra, fogo, água, ar, que são os elementos grosseiros. No momento, com o bóson de Higgs, o bóson de Higgs é uma fronteira. Então eu deixei para vocês aí, como dever de casa, a investigação do bóson de Higgs. Eu sei que é muito complicado, a maioria de vocês não conseguiu entender o conceito, tá? É complicado mesmo, mas é importante nós começarmos de algum ponto, porque nós estamos furando o éter, nós estamos atravessando o campo do éter. O éter é a origem que dá, é a fonte que dá origem aos chamados elementos materiais. Ok? Terra, fogo, água, ar, objetos, tudo isso é criado a partir do elemento éter. Mas isso é muito esotérico, falar isso é muito abstrato, o éter é muito abstrato. Então, nós precisamos de uma referência de consistência científica para lidar com esse assunto de maneira assim, consistente mesmo, né? Coerente, consciente. Então nós precisamos compreender o que é o éter do ponto de vista científico. E o que a ciência, na sua investigação, isso chama-se Sankhya Yoga, tem para nos oferecer como referência que pode ser útil para entender o elemento éter. Entendeu? Então, por isso é que nós estamos investigando o bóson de Higgs, que na verdade é um início. O bóson de Higgs ou o campo de Higgs não é exatamente o éter, mas nos dá uma referência já que é algo mais próximo. Então a gente pode usar o campo de Higgs como referência para entender o elemento éter. Só que, claro, para entender o campo de Higgs é preciso entender o bóson de Higgs. E para entender o bóson de Higgs é preciso entrar no campo da física teórica. Não é preciso entender de física, mas é preciso entrar no campo da física teórica. E aí a minha responsabilidade é guiar vocês nesse meio. Então pode parecer, poxa, Devananda, mas eu quero falar sobre astrologia, eu não quero falar sobre física teórica. Então você não está entendendo o que eu estou falando. Não é comigo, o assunto é com outro astrólogo, outra pessoa, não é comigo então. Entendeu? Porque para compreender o Atma, nós precisamos furar o éter. E não tem como fazer isso sem compreender o campo, que é o éter. E nós vamos fazer isso de uma maneira profissional e não de maneira esotérica, abstrata. Porque falar do éter é uma coisa muito assim, né? Eu posso ser um esquizofrênico falando do éter, e aí? Não resolve. Então a gente precisa compreender esse assunto do ponto de vista lógico e inteligente. Já que Deus é uma pessoa inteligente, então os métodos de se compreendê-lo também são métodos inteligentes. E se os métodos inteligentes demonstram como as coisas são produzidas, então nós não podemos prescindir desses métodos inteligentes. E a ciência é uma ferramenta inteligente. Então a gente não pode simplesmente arbitrariamente ou infantilmente,
negligenciar esse recurso de conhecimento, considerando-nos superiores ao ponto de rejeitar os sistemas científicos ou simplesmente negá-los como proposições da verdade. Isso simplesmente arbitrário, não é científico, não é muito consistente. Então, o pesquisador metafísico que não conseguir conciliar os dois fatores, ele não é exatamente completo em si. É como um ator, por exemplo. O ator que não consegue fazer dois papéis antagônicos ao mesmo tempo não é um bom ator. Eu me lembro que eu assisti uma novela que o Francisco Cuoco fazia o personagem de uma mulher e fazia o personagem de um homem. E ele fazia os dois personagens de uma maneira incrível, que assim, estarrecedora. Outras atrizes que fazem o papel de gêmeas, né? Uma é boa e outra é má. Então eles conseguem transitar nesses dois universos de maneira muito convincente. Então, eles são bons atores ou boas atrizes, que são aqueles que conseguem transitar entre as duas áreas. Atores e atrizes que só conseguem fazer papel de comédia não são completos. Ou que só conseguem fazer papéis de dramas não são completos. Um ator completo ou uma atriz completa consegue fazer as duas operações. Isso é um ator ou uma atriz completa. Então, um pesquisador, um místico, um filósofo, um metafísico que não consegue entender simultaneamente as duas operações, a ciência e a metafísica, não está completo. Assim como um cientista que não consegue fazer equações metafísicas ou investigações metafísicas, ele está restrito apenas à física, ele não é completo. O metafísico, que é muito abstrato e etéreo, e negligencia, e para assim justificar a sua negligência em relação aos conhecimentos, simplesmente considera isso inferior, rejeitável, também não é um metafísico completo, porque as investigações acerca da verdade, todas elas são úteis para o processo do autoconhecimento. Tá certo? Então, nós precisamos ser completos nesse sentido. E por isso, compreender o éter do ponto de vista dos recursos científicos que nós temos à disposição vai nos ajudar a ter uma consistência daquilo que nós estamos analisando. Depois do éter é que vem ainda outros fatores, tais como a mente, a inteligência e o ahamkara. Finalmente o Atma. Então a gente vai ter que furar todas essas camadas, nós vamos ter que... É como atravessar uma floresta. Nós vamos ter que atravessar o pântano, o deserto, as montanhas, lagos, até finalmente chegar lá no palácio, que é o Atma. Então nós estamos analisando o princípio Atma Karaka, mas nós temos que chegar até lá para compreender o assunto. E nós estamos no momento em estado de condicionamento. Então a gente precisa superar essas diferentes etapas para conseguir visualizar o princípio de maneira consciente. E a minha responsabilidade é liderar o grupo até lá. Se eu conseguir esse efeito, eu então estarei assim, em harmonia com os meus mestres, meus orientadores, que essa é a missão deles, então eu aceito no coração. E no futuro, vocês também terão o domínio total desse conhecimento e acabarão se sentindo responsáveis por transmitir esse conhecimento também. Então isso é um fenômeno que pega. Tá? Muito bem. E aprender é gostoso, é prazeroso, é formidável, né? Eu vou parar aqui, já já nós vamos entrar na outra sala, né, que é a sala dos mantras. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta... Muito bem, então... Nesse mês, nesses quatro, eu acredito que a gente vai precisar de quatro encontros, né? 4 aulas, para poder compreender bem o campo de Higgs. Pode fazer, Fabiola. A Fabiola quer fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Você quer fazer pessoalmente, Fabiola?
pode colocar a câmera e abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Então, Fabiola, você deve abrir o seu microfone e abrir a sua câmera e fazer a pergunta. Ivanando, tem uma pergunta também. Só um minutinho, Paulo. Só um minutinho, Paulo, porque a Fabiola está tentando... Então, Fabiola, ela não está conseguindo fazer a operação. Digita a pergunta que eu leio aqui, tá? Enquanto isso, o Paulo faz a pergunta dele. Faz, Paulo, porque a gente temos um pouco tempo. Pode ir. Tá bom. Em relação ao bóson, eu queria saber se tem a ver com emaranhamento quântico, o colapso de partículas, né, que seria, acho que a sobreposição de partículas seria o que poderia formar nossa realidade, de acordo com os nossos pensamentos, nossas atitudes. O bóson de Higgs, ele tem a ver não necessariamente com o emaranhamento quântico, não é? Mas ele tem a ver com a explicação de como é a malha do universo, de como que as partículas são formadas para gerar aquilo que nós chamamos de objetos, coisas, não é? É como a matéria bariônica se forma, né? Nós temos algumas classificações de matéria que nós estudamos. Isso é Sankhya Yoga. Sankhya Yoga é uma etapa de Bhakti Yoga, né? E o bóson de Higgs é a maneira como nós conseguimos entender como é que as partículas são formadas, através da resistência produzida pelo campo de Higgs. Então, não diz respeito ao emaranhamento quântico, diz respeito à formação das partículas. Agora, como que essas fundações elas podem ser, digamos, manipuladas pela consciência ou podem ser afetadas pela consciência, isso já entra no outro campo da análise, né? De como é que o observador, estando de posse do domínio, né, da consciência, pode eventualmente interferir na formação ou até mesmo na utilização desses recursos, né? E aí vai entrar a questão da consciência. E para entrar na questão da consciência, nós temos que entrar no elemento mente. E nós ainda não chegamos no elemento mente. Nós estamos, a princípio, estacionados na entrada da floresta, da parte da floresta que diz respeito ao éter. E essa parte é uma parte grossa da floresta, né? É uma parte larga. E a gente precisa de conhecer o campo da floresta antes de entrar. Então, nós vamos fazer um curso de reconhecimento da floresta, que é o campo de Higgs, ou pelo menos o início, né? Que é o éter. Então, a gente está fazendo a investigação do elemento éter para, na sequência, entrarmos no entendimento do elemento que é a mente, e aí sim a gente vai conseguir fazer uma interação entre a formação, né, daquilo que nós chamamos de matéria bariônica, que é o chamado, né, que é o tema da física quântica, e aí nós vamos ver qual a relação que a gente pode fazer entre esses dois fatores. Mas a princípio nós estamos no éter. A Fabiola conseguiu... Muito obrigado. Ok, eu acho que a Fabiola, Bom, reverências, eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor, obrigada. Sim, eu abri e não está funcionando. Fabiola, se você quiser, pode escrever, tá? Fica mais fácil, já que você não está conseguindo... Inclusive, a gente está com pouco tempo, né? São 6 horas e 12 minutos. Às 6h15, nós precisamos migrar, né, para outra sala, que é onde nós vamos fazer a meditação no mantra, e algumas pessoas possivelmente já estão na sala. Essa primeira reunião que participo, eu gostaria de saber se posso receber esse material. Gostaria de saber se posso receber esse material científico sobre o éter. Pode sim, Fabiola. Se você quiser permanecer, envolvida com essa investigação que nós estamos fazendo, nós estamos no início, inclusive, da investigação do éter.
e nós estamos processando as informações que já estão à disposição a respeito do elemento éter na forma do bóson de Higgs, né? Que é uma chamada partícula Deus. Mas, veja bem, não estou afirmando que o campo de Higgs é o elemento éter. O campo de Higgs é uma fronteira que vai permitir com que nós comecemos a entender o elemento éter. O campo de Higgs não é o elemento éter ainda. Embora ele seja muito sutil, ele assim, tenha sido reconhecido, mas ele não é o elemento éter ainda. Porém, vai permitir com que nós fiquemos muito próximos da ideia do elemento éter. Então a gente precisa, né, chegar em algum ponto, em alguma plataforma que nos permita olhar mais longe. É como chegar no topo de uma montanha para ver o vale. O campo de Higgs é o topo dessa montanha, tá? Chegando aí, a gente consegue ver o vale. E para isso a gente precisa de entender de física teórica e um pouco de física analítica, né, que é física pragmática, que é o estudo das partículas mesmo, né, a física de partículas. Existem dois campos da física, a física de partículas e a física teórica. Nós não precisamos entender de física de partículas, tá? A gente só precisa compreender o básico de como é que funcionam as coisas, mas a gente não precisa entrar em questões técnicas da física de partículas. Mas na questão da física teórica, é o campo em que nós vamos explorar, sim, tá? E nessa primeira etapa, a gente está aprendendo pelo menos o básico do que significa, né, a física de partículas para compreender a física teórica. E a física teórica já entra no campo da metafísica, né? E é o nosso campo de investigação, que é a metafísica. E nós estamos utilizando como ferramenta inicial a física teórica. E para chegar na física teórica, a gente precisa compreender pelo menos o básico da física de partículas, que é o bóson de Higgs. Por isso, a gente já deixou aí alguns documentos explicando o que é o campo de Higgs, o que é o bóson de Higgs. Eu vou adicionar você então no grupo, que é a investigação do Liberação AK, e com isso você vai ter acesso, né, ao material que nós estamos investigando, tá bom? E as perguntas podem ser processadas ali. Semana que vem a gente vai falar especificamente, não é, sobre o que é o bóson de Higgs, como ele foi detectado, como apareceu, como surgiu essa história de bóson de Higgs e etc. A gente vai fazer um rastreamento histórico de como é que se deu, tá? Só quero adiantar que bóson, a palavra, o conceito bóson, vem de um indiano chamado Chandra Bose. E o físico indiano, ele ganhou o prêmio Nobel junto com o professor Peter Higgs, inclusive. Ele propôs os bósons para, num debate com o professor Einstein, ele entendeu que ele tinha para si a missão de demonstrar que o professor Einstein estava incorreto no seu preconceito racional. O professor Einstein sugeriu que o éter era uma esquizofrenia teológica dos indianos, que era uma especulação, né, dos alquimistas. E como o elemento éter é descrito nas escrituras védicas como sendo uma das características que formam a matéria, então o professor Chandra Bose decidiu que ele deveria dar uma resposta apropriada ao professor Einstein, e ele o fez e recebeu o nome desse elemento de bósons. Então vem de Bose, que é do indiano. Mas isso a gente vai falar sobre isso daí, tá, no próximo encontro, que é quando a gente vai fazer um rastreamento histórico do que é o bóson de Higgs historicamente. Depois a gente vai entrar no entendimento da partícula em si e o campo de Higgs, e depois nós vamos superar também o campo de Higgs para poder ir adiante na investigação do éter. Mas até lá a gente precisa reconhecer o campo. E passo a passo, né? Semana que vem a gente se vê então. Nós precisamos sair, já estamos 2 minutos atrasados em relação a outra sala, tá? Se o Prabhu Ramananda e a Fabíola quiserem entrar na nossa próxima sala, que é a sala dos mantras, propriamente, é onde nós vamos entoar os mantras, me dá uma mensagenzinha que eu... Senão, a gente se vê na próxima, tá bom? Eu gostaria só de deixar no ar, por gentileza, para a próxima aula, desculpa até incomodar, mas para que ficasse registrado,
Porque assim, eu estou aqui no capítulo 7 do Bhagavad Gita, no verso 4, onde Krishna fala, né, Bhumia Povarô. Então, assim, que ele explica, né, ele fala que terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos, todos esses 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Exatamente. Embora essas energias sejam separadas, você sabe muito bem, melhor do que eu, existe toda uma conexão e o corpo material é a manifestação, né? Nós vivenciamos isso, que nós temos o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, né? Assim, a gente facilmente. Mas aproveitando, desculpe, eu esqueci o nome do devoto que fez, do colega, o amigo que fez a pergunta anterior à Fabíola, mas fazendo um gancho também com a pergunta dele, apenas deixando para o próximo encontro, o que eu queria colocar, que você explicasse, é como esse elemento, o Kan, né, ele faz a conexão entre esses elementos materiais, vamos chamar de mais grosseiros, né? Eles vêm sutilmente refinando, mas todo mundo tem experiência de contato com terra, água, fogo e ar, mas como que esse elemento faz justamente essa conexão com a mente? Exatamente. Está tudo conectado. Então fica para a próxima, mas eu queria apenas deixar na próxima semana você elabora, inclusive seria interessante você escrever isso para deixar disponível para o pessoal processar com mais calma, porque é interessante, a colocação procede, está dentro do contexto. Vamos entrar assim. Nós estamos um pouquinho atrasados em relação a outra sala, precisamos sair realmente agora, mas já está na pauta essa colocação que você fez aí, tá bom, Prabhuji? Namastê, Hare Krishna, a gente se vê então na próxima semana. Obrigado. Ramananda, me passa o contato da Fabíola para eu adicionar ela. Ela me parece para mandar para ela o link da próxima sala, que ela está querendo entrar na sala dos mantras. E aí eu passo o link, tá bom?